Salve, salve, minha gente. Primeiramente, quero falar sobre a necessidade do uso de máscara. Dizer para ficar em casa, se cuidarem. Da necessidade de sair, use a máscara. Desejo muita saúde a todos vocês que estão acompanhando essa live, os que vão acompanhar. E começar essa live falando sobre onde iremos falar, né, a respeito da arte na minha vida, como que a arte entrou na minha vida e o que me faz, né, permanecer até os dias de hoje. Primeiramente, me apresentar. Meu nome é Valwiris, tá? Mais conhecido na rua como Sprart, ou Valwiris Sprart. E acaba sendo um resumo de spray art. Com esse nome eu venho seguindo desde 98 e tô até os dias de hoje nas ruas, né, pintando, fazendo aquilo que gosto, e posso dizer que é a minha vida, né, nos dias de hoje. Sou um cearense, como grande parte dos paulistas, né? São Paulo formado por nordestinos que vêm né, tentar a vida aqui em São Paulo, na cidade grande. E eu venho dessa leva, de mais uma família, né, de cearenses que veio buscar a vida aqui em São Paulo. E lembro quando criança, saía com meu pai, ia na cidade. E na cidade eu via as pichações, grafites da época, né? Que me chamavam a atenção. E como grande parte das crianças também, né, que gosta de desenho, gosta de fazer arte, aquilo me chamava a atenção. Eu venho disso daí também, né, de crianças que gostavam de pintar, gostava de fazer suas artes no dia a dia. E até me considero, até os dias de hoje, né, como uma criança. Apenas uma criança crescida, que deu continuidade, né, nesse mundo nessa arte. Na vida, cada pessoa tem o seu caminhar, né? Tentei várias caminhadas, já atuei em vários segmentos, mas a arte sempre foi o que falou mais alto. E isso acabou fazendo, né, com que eu viesse estar nos dias de hoje aqui. E a arte, no caso do grafite, quando era criança aqui na cidade com meu pai, isso me chamou a atenção ao ponto de chegar em casa e querer fazer aqueles desenhos, querer fazer aquelas letras. E isso eu continuei fazendo, até que cresci, fui pegando um pouco mais de idade, conseguindo alguns materiais e treinando na parede, né? E acabou que isso fez, né, eu, de certa forma, criar mais gosto e evoluir, né, ao ponto de algumas pessoas, né, quererem alguns trabalhos relativos à arte do grafite, a letras. Lembro de alguns momentos, né, em que esse treinar letras fez com que algumas pessoas, né, que viessem, tipo vizinho, alugando casa, faz isso pra mim. Nunca fui um letrista desses convencionais, mas esse treinar letras da pichação acabou fazendo com que eu viesse, né, a desenvolver um pouco o traço. E
lembro também, né, de um certo momento aonde eu consegui um serviço ali em São Miguel, que foi com letrista. Como eu gostava, né, dessa desse desenvolver arte, desse desenvolver letras, eu fiquei lá um bem pouco tempo. E justamente porque queria aprender, queria treinar mais, né? Esse fato do gosto pelo picho acabou fazendo com que eu viesse, né, nessa época, me ingressar nisso para desenvolver mais a questão da estética de letras, né? E ajudou também com mais aprendizado no quesito de trabalho, né? De conquistar, né, algumas coisas. E esse seguir, né, adiante, né, com aquelas visões, né, com aquilo que eu via quando ia para a cidade, quando eu era criança, quando era mais novo, fez eu seguir nesse caminho, né, querendo cada vez mais aprender, né, querendo cada vez mais fazer aquilo que eu via. E foi aonde, inclusive, eu acabei me ingressando nesse caminho, né, da pichação, nesse caminho do grapicho e do grafite. E esse ingressar fez eu conhecer pessoas, fez eu me aprofundar mais nesse caminho e me ajudou, né, a, a criar uma estabilidade nesse meio, tá? Eu até digo, né, que o Splart veio em 98, porém eu já venho de um tempo anterior a isto, né? Como um dos primeiros passos foi o caminho da pichação, isso era o que eu fazia no momento. Até considero alguns grafites que eu fazia antes uma espécie de grapicho, porque a evolução, né, na questão da arte, na questão do grafite, isso foi vindo com os tempos, né? E a gente vê, né, no contexto geral, que o grafite ele está em evolução até os dias atuais e assim vai sempre ser, como qualquer área na vida. Mas a princípio, até o meu grafite eu considerava como sendo essa espécie, né, de grapicho, né? Aquele grafite bem primórdio. E até porque pelo fato eu vinha da pichação, né? E essa pichação, esse momento de pichação me ajudou a desenvolver na questão de spray, na questão de usar material, na questão de esperteza, na questão de usar o raciocínio no sentido de saber usar materiais, no sentido de aproveitamento de espaço, no sentido de aproveitamento de tinta. Isso ajudou muito, né? Fazendo com que eu viesse ali ter essa percepção no sentido de espaço, e de aproveitamento, né? Como eu já falei, de aproveitamento de material. Isso que acaba sendo uma grande característica do grafite brasileiro, né? Da arte brasileira. O grafite brasileiro, como a gente já sabe, né? Ele tem esse diferencial, né? Em questão a arte estrangeira, né? O grafite estrangeiro por esse aproveitamento, né? E pela estética, né? Como grande parte dos grafiteiros acaba vindo vindo do picho, e o picho brasileiro ele tem bastante esse diferencial relativo aos outros estilos, né, no mundo afora, então acaba se destacando o grafite brasileiro nesse sentido. E dando continuidade, bom, essa parte, né, do aproveitamento de material, das letras, do grafite, da pichação, fez com que viesse, né, a evoluir, a se aprofundar, né, cada vez mais. E em final de 97 para 98, foi aonde eu dei um basta nessa trajetória no sentido do picho. Tive um procedimento, né, um processo de mudança de vida, e isso
contribuiu para que eu viesse me dedicar apenas ao grafite, mas carregando essa essência, né, da pichação. E eu creio que algumas pessoas devem até se perguntar, mas peraí, por que está falando da pichação? É porque no contexto geral, o grafite ele sempre vai ter essa analogia com o picho. Tanto por questão de origens, quanto por questões de conceitos. Simplificando até mais ainda, eu lembro quando mais novo, e até os dias de hoje, né, só que com menos frequência, quando a gente vai começar um grafite, quando a gente vai começar uma arte, ou qualquer outra coisa, sempre vem aquelas pessoas falando, tá pichando. Aquele pré-conceito, né, relativo ao que as pessoas têm, né, sobre o piche e grafite, aonde já pensa de cara que o que vai ser feito é uma pichação, é um rabisco, é qualquer outra coisa. E já teve situações em que eu fui fazer uma arte e pessoas vieram até ofender, né, desquestionando, pensando, né, que o que eu estava fazendo seria simplesmente um rabisco. E também, né, porque acaba sendo impossível eu falar sobre o grafite, eu mencionar, né, a minha trajetória, sem essa base, sem essa origem. E a origem foi essa, tá? O grafite por si só, ele tem essa origem relacionada ao picho, e eu vim daí. Então, tá junto nesse sentido. E é lógico que com o tempo muita coisa vai mudando, né? Com o tempo vai fazendo com que a gente venha a ter outros pensamentos, outros princípios. E como comentei, em 98, né, final 97 para 98, eu tive uma mudança de vida. E isso me ajudou a, a pensar mais no que eu consigo fazer de benefício com a arte que eu faço. Tá? Eu não queria apenas agora deixar uma marca na parede. Eu não queria apenas expressar a minha turma, a minha crio, ou o meu gosto naquele momento. Eu queria simplesmente, eu queria também, né, expressar aquilo que eu gosto, mas com um objetivo maior. Agora não era simplesmente um objetivo de deixar uma marca, mas um objetivo estético para benefício do local. Então essa mudança de pensamento, essa mudança de estilo de vida ajudou a fazer com que a minha arte agora viesse ter um outro tipo de pensamento, um outro tipo de princípio. E acaba sendo mais um princípio estético. A partir daí, eu comecei a buscar mais elementos para envolver, né, na minha arte. E eu sempre fui uma pessoa que gosta de tudo que é arte, desde um simples desenho de criança a uma grande obra dos grandes mestres da pintura. Eu sempre consegui assim apreciar, né, essa questão estética do trabalho de cada um. E muitas das vezes até um desenho, uma letra ou alguma coisa que pode até ser que eu não goste muito, mas a composição geral acaba agradando. E também porque essa parte do da arte é muito relativa a cada um, a expressão de cada um. Então isso eu respeito muito. Acaba ajudando, né, fazendo com que a gente tenha uma compreensão, né, a respeito do que as pessoas façam, a respeito do que ela possa fazer, e a própria palavra do respeito em si, né? Quando a gente tem a compreensão da arte, que a arte acaba sendo essa expressão de cada um, ajuda a gente a ter esse pensamento no sentido de respeito ao próximo, de respeito ao que ela faz, e assim por diante.
a partir desse momento, né, de que eu resolvi a ter esse estilo diferente, essa mudança de vida, a me dedicar ao grafite, isso começou a fazer com que eu viesse a ter umas experiências diferentes. Como assim essa experiência diferente? O... Já começou a ser menos frequente aqueles tipos de ofensas e consequências que acaba sendo proveniente, né, de quem está na rua, assim, no sentido proveniente, assim, acaba sendo consequências para quem está pintando na rua, para quem está fazendo as suas pichações, os seus trabalhos no dia a dia, né? E o tipo de abordagem começou a ser diferente. Já começou a ver as pessoas a observarem aquele tipo de coisa que eu estava fazendo, quando tinham a compreensão, peraí, isso aqui não está sendo um rabisco qualquer, tá? Rabisco qualquer que eu falo no sentido da pichação por ser apenas um traço, cor única, e já quando a gente vai fazer um grafite acaba tendo uma questão com mais cores. Então assim, as pessoas já começou a ter uma concepção diferente. E isso ajudou, né, também no sentido a evolução do próprio grafite, o desenvolver dos artistas, ajudou, né, nessa mudança de concepção que as pessoas tinham na... E tá ajudando até o de hoje, né, tinham a respeito da arte, a respeito da arte de rua, né. E ali a pessoa começou a ver o que era feito e ficava observando, prestando atenção, assim, né, no que estava sendo feito. E algumas vezes, quando já chegavam naquele trabalho já encaminhado, aí começou a perguntar, olha, você faz isso, você consegue fazer tal coisa, ou preciso que faça uma fachada numa loja minha, preciso que faça isso, aquilo, ou seja, você faz isso? E aí começou a vir esse pensamento mais, vamos colocar assim, empresarial. Esse pensamento mais comercial, né? Mais empresarial, mais comercial. E nisso comecei a pegar alguns trabalhos nesse sentido, tá? Desde criança, né, como comentei que vinha nessa questão de criança artística, né, no sentido de que a maioria das crianças gosta de desenho, e eu nunca parei, pegava de vez em quando algumas coisas, mas nessa época eu comecei a pegar um pouco mais, né, de serviço, um pouco mais de coisas relacionadas ao ramo. Mas mesmo assim, ainda trabalhando em empresas, né, trabalhando em lugares com carteira assinada. E sempre nesse trajeto de pintar na rua, sempre consegui ter pessoas, né, que viessem ver aquilo que estava sendo feito, e pessoas que queriam, né, fazer alguma coisa diferente. Aí trabalhava na semana, e final de semana pegava alguns trabalhos, né, para estar fazendo, ou simplesmente ia pintar com os amigos, ia para eventos e coisa e tal. E é lógico, isso de certa forma ajuda, né, auxilia na permanência da arte, na permanência, né, de querer cada vez seguir adiante e evoluir, né? Evoluir. E isso me ajudou, fez eu estar seguindo adiante, cada vez tendo a honra, tendo o privilégio de conhecer mais e mais pessoas, mais e mais artistas, pessoas essas, né, que me ajudaram muito a desenvolver, a aprender, a ter mais técnica, a conhecer, né, cada vez mais técnicas da arte, a cada vez agregar mais, né, naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu faço, né. E nossa, até já aproveitando esse momento para comentar, né, os grandes benefícios que esse seguir adiante, né, trouxe na minha vida, e pode trazer também, né, na vida assim de quem quer que seja. Esse caminhar nesta arte fez com que eu viesse conhecer amigos e ter pessoas que me ajudou
ao ponto de que o meu trabalho desse uma alavancada, ao ponto de conseguir trabalhos que até então, se eu não tivesse esse toque dos amigos, esse toque de pessoas que estão sempre de braços abertos para auxiliar, provavelmente eu iria demorar muito ou não iria conseguir, né? Então esse ter amigos, esse seguir adiante, buscando pessoas que tenham capacidade maior que você, tendo esse reconhecimento, esse saber que existe pessoas que estão além de você, que você tem que respeitar no sentido de falar, não, olha, eu preciso aprender muito, e aqui está uma pessoa que pode me ajudar muito, que ser humilde no sentido de falar, olha, eu preciso evoluir, olha, eu preciso crescer, eu preciso aprender. Então, tendo essa mentalidade e querendo isso, vai sempre ocorrer, né, de ter essas pessoas ao seu lado. A gente sabe que tem gente que não está muito aí, mas o bom na vida é isso. Acaba sempre Deus colocando pessoas boas no seu caminho para estar te auxiliando. E esse auxílio, nossa, eu sou grato aos meus amigos, a pessoas que me ajudaram muito a estar aqui, né, nos dias de hoje. E já já eu vou inclusive comentar o porquê da temática Sprite House e o quão grandioso é ter amigos, o quão grandioso é ter pessoas que podem te ajudar e a gente também estar sempre apto a auxiliar alguém, a ajudar alguém, a ser grato e respeitoso, tá? Então, assim, esse seguir adiante proporcionou coisas fantásticas, momentos grandiosos, essa evolução que estou em constante evolução, tá? Sei que todos em geral. E cada dia, né, pessoas que eu posso dizer, olha, não estamos tão próximos agora, afinal cada um tem a sua vida, né, tem o seu correr, a sua correria. Mas pessoas que a gente sabe que independente da distância são amigos verdadeiros, que basta um momento ali de uma ligação que a gente sabe que eles estarão sempre, né, com uma palavra de conforto, uma palavra de amizade, um auxílio, tá? E dando prosseguimento, esse caminhar na arte, esse meu desenvolver na arte, acabou proporcionando diversos momentos grandiosos, como eu falei. É lógico que existem situações, né, que todos nós passamos, isso já é da humanidade, né, que muitas das vezes não são tão, tão agradáveis, tão grandiosas. E eu acho que não preciso nem estar adentrando muito, né, nesse tipo de situação, porque todos nós que, que tem esse entendimento do que é pintar na rua, já sabe, tá? Estamos sujeitos a diversas situações. Mas como já falei, esse seguir evoluindo, esse seguir na arte, esse mudar de conceito, acabou mudando também muitas experiências. E nesse caminhar de experiência, é, é o que eu quero me ater, é o que eu quero me atentar agora, tá? O essa troca de experiência com os amigos fez com que eu viesse a agregar elementos na minha arte ao ponto de conquistar mais coisas, ao ponto de fazer com que o meu trabalho viesse a ser mais visto, a ter mais aceitação. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou daquele tipo de pessoa que eu posso dizer aquela expressão, né, que algumas pessoas usam, né? Aquele nordestino meio bicho do mato. E eu lembro que eu nem WhatsApp, Instagram, essas coisas tinha. Tinha celular bem simples, até porque a gente sabe que o celular vai evoluir de uns tempos pra cá. E quando a gente não tem uma coisa, a gente não sente falta.
E acabou que um amigo que sempre me dava toque de potencial, toque de evolução e muitas outras áreas da vida, me deu um celular. Inclusive ele que montou o meu WhatsApp, meu Instagram, já deu um celular com isto. Gnoto, muito obrigado. E acabou que esse agregar que eu estou usando como exemplo, poderia usar tantos outros e de diversos amigos, ajudou muito. Porque essa questão aí acabou fazendo com que o meu trabalho fosse um pouco mais visto. Eu lembro que pessoas que iriam pedir algum orçamento, eles falavam, me passa seu WhatsApp. Tem uma página na internet para eu estar acompanhando. E eu não tinha muito. Como é que fala? Não ligava muito para isso. E acabou que depois que eu fui ter e fui alertado a respeito disso aí também, que ajuda muito, aí meu trabalho foi mais visto. Eu comecei a pegar alguns trabalhos pelo WhatsApp, precisava mostrar alguma coisa que alguma pessoa, algum cliente pedia, já tinha uma página ali para conseguirem ver. É lógico, depois eu comecei a, a aprender mais, né, a respeito dessas coisas aí. E assim, eu só estou usando isso como exemplo, tá? No sentido da amizade, no sentido do evoluir e de como, né, esses toques auxiliam no benefício daquilo que fazemos e da nossa vida em geral, tá? Eu poderia falar a respeito de toques de pintura. Olha, aprende essa técnica aqui no spray. Olha, usa o traço dessa forma. Olha, se você fizesse a sua arte dessa maneira aqui, talvez seria mais interessante. Então, assim, eu posso usar vários exemplos, tá? Eu estou usando aqui tudo como uma questão de exemplo, para temos, né, como consciência para entender como que chega assim num objetivo. Então esse estoque, estar atento a ouvir as pessoas, estar atento a aprender, ter amigos ou até inimigos que falam, olha, isso aqui tá horrível, cara, meu, você não presta. Então assim, isso também ajuda a gente a pensar na vida, a falar, poxa vida, eu preciso então melhorar. Tá certo que a gente sabe que muitas coisas acabam não sendo tão agradáveis de ouvir. Mas quando a gente começa a querer, a atentar situações, a querer entender o porquê das coisas, inclusive o porquê que tal pessoa falou isso, a gente consegue a compreender algumas coisas e evoluir, tá? É como um princípio que eu aprendi muito na vida. Torne-se confundido aquele que fala mal de vós por causa do vosso bom procedimento. Então, se alguém na vida questionar, falar, fazer o que for, tendo, tendo você uma. Você não sendo assim, ou tendo você um princípio diferente daquilo que está sendo exposto, segue adiante. Faça a sua parte evoluindo, melhorando, faça a sua parte sendo quem é, e com o tempo tais questionamentos cairão por terra. Tá? E isso, resumindo, acabou fazendo com que a minha arte e a minha vida alcançasse cada vez mais patamares. Tá? E, mas, e nesses patamares, eu posso dizer para você que a arte fez com que eu viesse a ir em lugares, estar com pessoas e conquistar coisas que até então eu não tinha e não imaginava. Como nós já sabemos, antigamente para quem pintava na rua, tá? Independente de ser a pichação, de ser um grafiteiro ou simplesmente um jovem que pegou uma tinta e foi para a rua, a gente sabe que o pensamento da street art, para grande parte, né, brasileira aqui há alguns anos atrás, não imaginava, né, que a arte seria essa potência, né, que é hoje em dia. E eu sou daquele que não imaginava que a arte seria isso que é hoje em dia, né?
Eu fazia alguns serviços comerciais, né, como comentei, mas era aquela coisa que estava aprendendo ainda e não imaginava nem que isso seria uma profissão. Não imaginava nem hoje em dia que uma própria arte autoral teria um, um valor, vamos colocar assim. E eu não tinha também aquele pensamento, né, no sentido, aquela sabedoria, né, no sentido artístico, aquela coisa, né, de entender, olha, existe potencial artístico, olha, existe valor artístico, olha, existe a capacidade, existe a possibilidade, né, de seguir profissionalmente nisso. Então era aquela coisa que ainda estava tudo em primórdio, ainda estava tudo, eu ainda estava aprendendo. Então assim, foi o tempo que ajudou a ter essa concepção. E acabou que, para quem não tinha esse pensamento, essa evolução ajudou muito. Tá? Essa sabedoria, esses toques, né, auxiliou muito na questão de evoluir, na questão de seguir adiante. E às vezes eu meio que perdo o fio da meada, acho que isso é normal de muita gente, tá? Mas enfim, isso faz com que isso fez eu seguir adiante e ter essa, essa permanência, essa evolução ao ponto de estar, né, aqui nos dias de hoje. E esse estar nos dias de hoje fez eu estar pegando algumas artimanhas, pegando algumas técnicas e evoluindo o meu trabalho. Essa evolução fez com que eu viesse a estar em lugares, a estar com pessoas, a estar fazendo alguns trabalhos para pessoas que fantásticas, tá? Pessoas que eu posso dizer que passa-se o tempo e eu não conseguirei ser grato, tá? Eu vou, antes de adentrar, que eu quero fazer aqui uma parte com um procedimento, com um processo criativo, tá? Eu vou mostrar para vocês como como funciona o processo criativo das minhas artes abstratas, tá? Aí eu vou fazer rapidamente aqui com vocês uma pintura numa tela. E dando continuidade, por que eu estou falando de pessoas que a gente conhece e nesse caso em específico, neste exemplo, o tempo passa e não serei grato. Não conseguirei ser grato. Teve um certo momento que eu estava precisando de... Eu estava sem trabalho no momento. E precisando de trabalho, o amigo falou para mim, olha, escreve num site ali, e esse site ele aproxima pessoas, aproxima grafiteiros e pessoas que querem a arte do artista, do grafiteiro. E aconteceu que eu me inscrevi e peguei um primeiro trabalho. Peguei um trabalho lá nesse site e um trabalho que eu poderia fazer sozinho também. E acabou que eu falei, não, a gente tem que ser grato na vida, a gente tem que agradecer, tá? Eu aprendi na vida também, né, que existe dois exageros que acaba não sendo um erro, né, acaba não sendo um pecado, que é a educação e a gratidão, né? Então falei, peraí, esse amigo me proporcionou esse trabalho, né, essa aproximação, então eu vou ser grato. E chamei ele para fazer o trabalho comigo. E acabou que a gente desenrolou esse trabalho, formou-se uma amizade com esses clientes e fui pegando mais serviços. Luiz, Bila, irmão, brigadão. E nesse formar amizade, eu pude exercer mais alguns trabalhos para eles. E chegou um momento que esses amigos pegaram e falaram assim:
Olha, o que você acha de estudar alemão? E eu, assim, não vou expressar aqui agora, como também não soube expressar lá naquele momento. E fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras, emocionado, agradeci. é, Falei, não, maravilha, né? E simplificando essa história, acabou que Deus colocou essas pessoas na minha vida e são pessoas fantásticas, pessoas grandiosas, pessoas que eu não tenho palavras para agradecer. E até esse celular aqui, que está filmando agora também, né? São desses amigos, amigos fantásticos, pessoas que Deus colocou na nossa vida, no meu caminho, e hoje em dia é, eu sou grato a eles por tudo. E Cláudia, Werner, muito obrigado por tudo. Amo vocês. E o que acontece, amigos, é que hoje em dia eu posso dizer que o grafite, a arte, ela pode proporcionar muita coisa. Pode te fazer ir além do que você pensa e além do que você imagina. Quem diria um cearense vindo para São Paulo com a família, cidade grande, batalhou desde criança trabalhando, desde criança se esforçando. E hoje em dia está fazendo artes, está viajando, está aprendendo uma língua estrangeira, está tendo essa oportunidade de conversar com vocês, está em situações que até tempos atrás não imaginava. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente se dedica em algo, quando a gente busca o nosso ideal, quando a gente corre atrás daquilo que quer, a gente vai sim ter alguns momentos de dificuldade, mas de compensação vai ter muitos momentos grandiosos. E quando a gente se cerca de pessoas fantásticas, de amigos, de pessoas que querem o nosso bem, ou sabe absorver tudo que chega a nós, isso tem um outro caminhar, isso dá um outro movimento, isso dá um outro destino na nossa vida. E esse destino para melhor. Então, assim, quando a gente começa a, a querer correr atrás dos sonhos, as coisas vão acontecendo, tá? As coisas vão se encaixando. E esse se encaixar promove essas grandes bênçãos nas nossas vidas, tá? O Agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como funciona o, o meu processo criativo na arte, tá? E mostrar para vocês, né, como funciona essa questão de pintura da tela, tá? Eu creio que grande parte dos que vão acompanhar essa live, dos que estão acompanhando essa live, é, conhece um pouco dos meus trabalhos e sabe que eu atuo com alguns tipos de arte, né? Mas nessa eu vou mostrar o processo criativo meu, da minha arte autoral, do meu processo artístico que eu gosto, que é arte abstrata. Eu gosto muito de cores, tá? E aí vocês vão estar acompanhando agora um pouco disso. E novamente digo para vocês: busquem os seus ideais, busquem seus objetivos, mesmo que demorem um tempo, mas eles acontecem, tá? Apenas faça isso. Corra atrás, se cerque de boas pessoas e procure sempre fazer o seu melhor. Sempre fazer algo que não apenas trague não apenas trague sua expressão, mas que promova um bem-estar, mas que promova algo de legal
para aquele que vai ver, né, aquilo que você está fazendo. Isso auxilia muito, tá? Então, quando a gente começa a ter essa percepção no sentido, olha, o que eu consigo fazer com a minha arte, o que eu promovo com a minha arte, até onde minha arte consegue ir, até onde minha arte consegue agradar. Então é isso, tá? Não simplesmente agradar por agradar, mas eu falo assim no sentido do pensar geral, tá? Esse pensar geral faz com que a gente conquiste cada vez mais coisas e faz com que a gente evolua, tanto artisticamente como humanamente, tá? Eu vou mudar o celular agora de posição para pegar a tela e aí vocês vão ver um pouco, né, como funciona, tá bom? Uma coisa que eu gosto também é de aproveitar. Eu gosto muito de aproveitar materiais. E eu vou pintar uma tela que eu achei, tá? E infelizmente a arte dessa pessoa que eu achei já estava ruim já, até tive que tampar uns buracos. E mas assim é. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Como funciona esse trabalho. Essa tela. Se a tela tivesse boa, eu ia guardar, lógico, né? Não ia apagar a arte dessa pessoa, não. Mas como já está bem zoada, eu vou aproveitá-la, tá bom? Isso é uma forma de reciclagem também, né? Bom, minha gente, é como eu comentei, eu vim da pichação e não sei se para quem já me acompanha, talvez sabe, mas alguns não. Como funciona esse procedimento meu nos traços? Como eu venho da pichação e o meu abstrato eles praticamente é traços, eu começo riscando, inclusive com a base do picho. Vejam só. S P R, tá? Ele já, aí eu venho, né? Como a gente sabe, né, o processo criativo nas letras, eles acaba sendo isso. Ele segue uma base, porém a gente sempre coloca uns traços a mais. R, o A, a gente já coloca por trás, tá? Olha o A aqui, ó. A, R de novo, tá? Eu penso muito nessa parte da composição, né? Da arte na tela, tá bom? Então tem todo esse processo de pensar onde vai ser cada situação, tá bom? E o T. Aí a partir disso, tá? A gente vai colocando outras cores. Eu vou até fazer não sei se dá pra ver bem, acho que o amarelo complica um pouco. Mas eu vou fazer novamente aqui, fazendo com a cor mais escura, pra terem uma ideia. Ó, o S, tá? P, ó, R, A, R e o T. Talvez vai pegar um pouco, vai ficar invertido o vídeo, mas vamos ver como é que faz. No final vocês vão estar acompanhando. Vamos ver. E aí, a partir disso, eu vou jogando cores, tá? É lógico que aí conforme a situação, conforme o tempo que a pessoa tem, o material, aí a gente vai trabalhando, né? Vai desenvolvendo mais.
Aí eu vou pensando aqui, né? Vou falando, e agora, onde vai funcionar tal cor, tá? E outra coisa, eu mesmo, cada artista tem um procedimento, né? Cada artista tem um procedimento. Mas as minhas artes vai depender muito do que tenha no momento, tá? Eu não sou aquele tipo assim, vou fazer uma arte só se tiver tal cor, só se tiver tal situação. Não. Eu acho que justamente essa parte do aproveitamento, né, de materiais e de situações ajuda muito, né? Coisa essa que eu aprendi, inclusive na pichação, como eu comentei, né? Bom, então é isso, a gente saber se aproveitar dos momentos, saber se aproveitar, né, das fases da vida. Aí é isso, minha gente. Eu vou jogando as cores, olhando as cores que tem e vamos ver o que sai. Sempre é bom chacoalhar os sprays, né? Mas aqui para que possam acompanhar, aí eu tô sendo mais rápido, tá bom? Enquanto eu vou pintando, que é o que eu comentei, que já falei, né, o porquê que da live, quem estava, acho que tão atento relativo a isso. Spratt Surhouse. Mas pra quem assim, sei lá, tá chegando agora, não pegou essa parte, Spratt Surhouse é justamente por esse aprendizado na cultura alemã, na língua alemã, dessas pessoas fantásticas que eu tive a honra de conhecer. Aí fica, né? Peraí, mas o que isso significa? Spratt em casa. Vocês estão acompanhando um pouquinho aqui de como que é a minha casa. Um pouquinho de como que é o meu QG, né? Como gosto de brincar com os amigos. Tá? E é nesse ambiente que eu faço minhas coisas, né? Que se baseia a minha vida. Tá? Spratt Surhouse. Isso é para que possamos ver até onde, né, a arte pode nos levar. E inclusive assim, né, por estar em casa, eu acho que vocês estão ouvindo, né, um pouco o barulho lá dentro, tá? Vocês estão acompanhando um pouquinho o barulho lá dentro, mas é isso, gente. É em casa, tá bom? Inclusive, novamente eu vou dizer para vocês, fiquem em casa, tá? Fiquem em casa, na impossibilidade, use máscara. Tá bom? A impossibilidade que eu falo é aquilo, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes eu sou obrigado a sair para ir no banco, no mercado, tá bom? Para quem tem idoso na família, gente, peça pro jovem alguém ou a pessoa mais nova aí, cara, tá bom? A gente tem um exemplo aqui em casa. A minha mãe só fica em casa e ela tá ficando estressada, lógico. Mas é melhor o estresse do que ter contemplado, né, com essa doença, com essa coisa aí. Infelizmente a gente tá a gente tá ouvindo, né, pensando que as coisas estão, que essa fase está passando. E infelizmente o que a gente sabe